A paz do Senhor, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus. Como texto básico, vamos utilizar Daniel capítulo 2, verso 20 a 22, que diz o seguinte: Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Pois bem, este texto mostra que Nabucodonosor teve um sonho que não apenas tirou o seu sono, mas também a paz de muitos sábios da sua época. Aqui nesse contexto temos algumas lições que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta hora. Primeiro, a Bíblia fala de um sonho perturbador. Verso 1 diz o seguinte: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve ele um sonho, e o seu espírito perturbou, e passou-lhe o sono. Fica claro aqui que ele teve um sonho perturbador. E a palavra perturbar, mencionada no texto, no original significa golpear. Portanto, neste momento, o rei teve um sonho que o golpeou, deixou ele ferido, e isso revela a sua fragilidade. Fez com que ele perdesse a paz, a tranquilidade, a serenidade. E por isso a Bíblia fala do sonho perturbador. O importante aqui é saber que neste momento ele se encheu de ansiedade, de insegurança e de medo, porque o sonho revela a sua fragilidade e a fragilidade do seu poder. Amados, naquela época, o rei Nabucodonosor era uma pessoa que poderíamos dizer intocável, inabalável. Ele era o comandante do maior dos exércitos do mundo. Ele se assentava no trono mais alto do mundo. Ele havia construído a maior e mais rica cidade do mundo. Ele estava no seu apogeu, no apogeu do seu governo, em um regime autocrático, ou seja, o que o rei falava era lei. Ele falava e as coisas tinham que acontecer. Ninguém podia questionar o que o rei dizia e nem as suas ordens. E neste momento, no ponto máximo do seu governo, ele tem este sonho que o perturba, pois ele começa a perceber que há um poder acima do dele. Um poder que ele não podia controlar, um poder sobrenatural, um poder que ele não podia conquistar e nem manipular e nem escravizar. É exatamente isso que o perturba, exatamente isso que limita a sua prepotência como rei de reis. E ele percebe a limitação do seu poder, e isso tira o rei do controle, algo invisível que está fora da sua capacidade de administrar, e por isso é gerado nele a ansiedade, uma inquietude, uma insegurança, muito medo. Então ele se perturba. Amados, já neste sonho, a igreja tem muito que aprender. Somos a igreja, mas o poder é de Deus e em nossas vidas. Por mais que os homens, os cristãos, os líderes evangélicos nos dias de hoje sejam usados por Deus, precisamos saber que o poder sobrenatural é de Deus. Somos somente filhos e, portanto, somos limitados, e por isso a prepotência não pode entrar em nossos corações, pois tem muitas coisas que fogem à capacidade nossa de agir. E assim temos que reconhecer este fato. Ao invés de deixarmos que a ansiedade tome conta do nosso coração, nós devemos estar olhando para Jesus, pois isso pode causar inquietude, insegurança e trazer muito medo em nossos corações. Em segundo lugar, o texto mostra a impotência dos sábios da Babilônia. Isso ficou registrado no verso 10 e 11. Responderam os caldeus, os sacerdotes da época, na presença do rei, e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei, senhor ou dominador que requereu coisa semelhante a de algum magro ou astrólogo ou caldeu,
Portanto, a coisa que o rei quer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Amados, aqui é revelado a nós, como igreja, que a sabedoria dos sábios tem limite. Há coisas que os homens não podem fazer, que os poderosos não podem fazer, que a ciência não pode fazer, que a tecnologia não pode fazer. Queridos, haverá sempre um ponto determinante da limitação humana. Lembra os irmãos neste momento que Nabucodonosor conquistava povos e levava estes cativos para a Babilônia, os mais inteligentes, os mais sábios, os doutos na ciência de cada povo era conquistado e levado para a Babilônia. Por isso, ele agora convoca os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, que eram a casta de sacerdote da época. Estes são convocados para revelar ao rei o sonho e dele a sua interpretação, mas eles se mostram impotentes, incapazes para aquilo que o rei requer deles. Vejam, os magos eram aqueles possuidores do conhecimento dos mistérios sagrados e da ciência oculta. Eles eram treinados neste mistério, mas não puderam saber ao rei e nem interpretar o sonho. Vieram os encantadores, os astrólogos, que estudavam os astros, o sol, a lua, as estrelas. Esses eram treinados nos astros para entender o futuro, mas também eles não conseguiram nem revelar o sonho e nem a sua interpretação. Depois vieram os feiticeiros, os que ensinavam a magia, usavam os espíritos malignos, e também estes não conseguiram nada. Então vieram os caldeus, que eram a casta dos sacerdotes e homens sábios da época, e também não puderam, pois eram limitados em seus feitos. E todos eles vieram até o rei e com alguns argumentos para mostrar as suas limitações, e disseram o seguinte: não há mortal na terra que possa revelar ao que o rei exige. Jamais houve rei que pôde, com poder e grande que fosse, exigisse tal coisa dos sábios, magos, encantadores ou caldeus. A coisa que o rei exige é difícil demais. Ninguém há que possa revelar diante do rei. Só os deuses podem revelar ao rei o que o rei quer, mas os deuses não moram com os homens. Eles, com estes argumentos, neste momento, eles descrevem a total incapacidade deles, que tinham de revelar o sonho e a sua interpretação. Notem, eles eram magos, encantadores, feiticeiros, eram caldeus, homens ligados à religiosidade da Babilônia, e ficou claro que todos eles foram ineficientes, limitados. Isso ficou registrado no verso de número 11. Só os deuses podem revelar o que o rei quer, e eles não moram com Deus. Amados, aqui observamos duas coisas erradas mencionadas por estes homens. Primeiro, eles são politeístas, eles falam de deuses, não do Deus vivo, único e todo-poderoso. Segundo o erro mencionado por eles, os deuses não moram com os homens. Eles dizem que existem deuses, mas esses não moram com os homens, não se importam em estar entre os homens, não estão perto dos homens. Na verdade, os deuses não podem nos valer de nada por estarem distante dos homens. Eles são inatingíveis. Esta é uma forma equivocada de ver um Deus. No livro de Isaías 57, verso 7, ficou registrado o seguinte: sobre os montes altos e elevados pões a tua cama, e a eles sobes, alargas a tua cama, e faz concerto com eles, amas a sua cama, aonde quer que os vê. Aqui, meus irmãos, no livro de Isaías, está falando que o Deus vivo habita no alto e sublime trono, mas ele habita no meio também do abatido, do contrito de coração.
Ele é o único e verdadeiro. Este é o Deus que está sempre presente e não é um Deus distante, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Em terceiro lugar, o texto mostra a prepotência dos poderosos. Nabucodonosor, ao convocar todos aqueles magos, encantadores, feiticeiros e caldeus, sábios, revela sua prepotência em alguns aspectos. Primeiro, ele exige dos homens o que os homens não podem oferecer. De certa forma, o rei estava dizendo: eu dei para vocês tudo aqui na Babilônia, a melhor escola, a melhor comida, as maiores oportunidades. Agora eu exijo de vocês que vocês me correspondam, contando o sonho e a sua interpretação. Queridos, exigir das pessoas aquilo que elas não podem dar é prepotência, é exorbitar do seu poder, é ultrapassar o limite do bom senso e da sabedoria. Em segundo lugar, ele revela sua prepotência, oferecendo vantagens no verso 6. Se me declarardes o sonho na sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Ou seja, diz o prepotente: eu tenho poder e tenho dinheiro. Portanto, o prepotente tenta comprar as pessoas. Quem tem dinheiro e poder acha que tem a capacidade de gerenciar, de dominar as coisas. Esta é a característica do prepotente. Ele pensa que oferecendo tudo aquilo que os homens querem, ele pode conquistar e resolver a sua perturbação. Em terceiro lugar, Nabucodonosor revela a sua prepotência, determinando a morte de todos. No verso 5 ficou escrito: se não me fizerem saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as suas casas serão feitas em montouro. Percebo que o prepotente não somente quer destruir vidas, mas também os bens. Isso revela a insanidade e a loucura daqueles que são prepotentes. Amados, este relato de Nabucodonosor me faz entender que a prepotência é um mal que atinge os governantes nos dias de hoje, tanto na esfera política como na esfera religiosa em nossos dias. Com medo de perder o poder e o que conquistaram. Quanto maior a posição do homem ocupa, maior medo que eles têm de perder tudo aquilo que têm. Isso vivemos nos dias de hoje. A história relata que os grandes tiranos foram tiranos porque se sentiram inseguros e se sentiram com medo e ficaram com muito medo de perder o poder. Amados, quanto mais elevada a posição do homem, maior é a sua insegurança. Nabucodonosor, embora conhecido como rei de reis, neste contexto de Daniel, ele está inseguro. Ele pensa que as pessoas vão tramar contra ele. Então, diante desta condição, ele manda matar a todos. Percebam isso no mundo de hoje. Acontece a mesma coisa. Este relato nos mostra que o sucesso, a riqueza, a fama não podem dar ao homem e às nações a segurança que eles assim desejam. Hoje os governantes mostram a mesma insegurança de Nabucodonosor. Percebam, o mesmo aconteceu com Salomão também lá no livro de Eclesiastes, aonde ele fala que quando ele teve fama, riqueza, sucesso, prazeres, ele olhou para toda a glória e disse que tudo aquilo não era nada, tudo era vaidade. Aqui, queridos, tem uma lição para nós como igreja. A segurança não está no dinheiro, não está no poder, nem no sucesso, nem nada que possamos possuir. A nossa segurança, a segurança da igreja está no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! A quarta lição deste livro de Daniel foi a interpretação de Daniel. O decreto do rei é assinado e todos os sábios, inclusive Daniel e os seus amigos, seriam mortos. Mas Daniel tomou
3 atitudes. A primeira atitude foi ir até o rei, no verso 16. E neste momento Daniel mostra iniciativa, Daniel mostra ousadia, meus irmãos, e é isso que a igreja, os cristãos nos dias de hoje precisam ter. Quando sai o decreto, ele não foge, nem se esconde, ele não tenta enrolar o rei, ele diz: rei, me dê um tempo. Ele reconhece as suas limitações. Preciso de um tempo. Ele demonstra confiança em Deus, pois ele ainda não tem o sonho e nem a interpretação, mas ele crê que Deus lhe dará o sonho e a interpretação. Aleluia! Glória a Deus! Daniel agiu com prudência e sabedoria. Ele não é prepotente, ele não chega dizendo que tem a resposta para tudo. Assim deve andar a igreja nos dias de hoje. Segundo a atitude de Daniel, ele vai aos amigos e pede oração por este assunto aos seus amigos, para que eles pedissem misericórdia a Deus do Israel. Sobre esta questão, amados, aqui está um grande princípio maravilhoso. Quando para o mundo não resta mais nada a não ser desespero, para os filhos de Deus ainda existe o recurso da oração. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Quando tudo parecia perdido, que não havia mais recurso algum, ele disse aos seus amigos: vamos clamar a Deus. Aleluia! Vamos buscar ao Deus único e verdadeiro. Daniel acreditava que Deus responde orações, e a igreja tem que acreditar nisso nesses dias. Ele tinha experiências com Deus em responder às suas orações, e isso é muito importante. Nos nossos dias nós reconhecermos, temos que fechar muitas vezes sim a porta do nosso quarto e orarmos a só, mas também tem um momento importante de irmos diante da igreja e pedir intercessão, impedir aos irmãos que orem, que intercedam, porque o mover de Deus será grande. Aleluia! A terceira atitude de Daniel, ele vai a Deus no verso 18 e pede misericórdia ao Deus dos céus. E aqui vemos a diferença entre Daniel e os outros sábios. Os sábios da Babilônia acreditavam no céu, Daniel acreditava no Deus dos céus. Aleluia! Os magos da Babilônia consultavam os astros, a lua, as estrelas, o sol, mas Daniel consultava o Deus criador dos astros que eles consultavam. E é de extrema importância a igreja hoje entender isso. Enquanto eles consultavam os astros, Daniel consultava o Deus dos céus. Daniel não chega diante de Deus, meus irmãos, com prepotência, ele pede misericórdia. Aleluia! Amados, anote aí o que o Espírito está dizendo à igreja. É impossível orar com prepotência, é impossível orar com vaidade, é impossível orar com orgulho. Temos que chegar diante de Deus e clamar por misericórdia, para que verdadeiramente tudo aquilo que precisar ser feito em nossas vidas e no meio da igreja seja feita assim como foi naquele sonho. Aleluia! A quinta lição do livro de Daniel é a gratidão de Daniel. No verso 19 a 23, o texto mostra a grande gratidão de Daniel. Neste momento de gratidão, Daniel nos revela no verso 20 o seguinte: ele diz que em Deus se une a sabedoria e o poder, porque dele é o poder e a sabedoria. Queridos, aqui fica claro que o poder sem sabedoria é um perigo. Dar poder a um louco é um desastre, é um risco imenso. Mas o maravilhoso para a igreja é que o nosso Deus tem poder e sabedoria, e ele é todo poderoso e sábio. Aleluias! O que é poder? O que é sabedoria?
Sabedoria é tomar a melhor decisão para se alcançar os melhores fins, e o poder é a capacidade e a competência de pôr em execução o plano. Então Daniel agradece a Deus pelo seu poder e sabedoria. Outra coisa, Daniel bendiz a Deus por Deus ser o Senhor do tempo. No verso 21 diz o seguinte: e ele é o Deus que muda o tempo e as estações do ano, ou seja, o sol, a lua, tudo está no controle de Deus, debaixo da soberania de Deus. Ainda Daniel bendiz a Deus por Deus ser o Senhor da história. Por isso no verso 21 está escrito: ele remove reis e estabelece reis. Amados, Nabucodonosor não ganhou a batalha contra os egípcios pelo fato de ser ele um estrategista de guerra impotente, em grande potência. Não, foi ele, foi o Deus dos céus que o levantou, foi Deus que o promoveu. Veja que Daniel entendeu muito bem isso na sabedoria de Deus, por isso ele declara que Deus é o Senhor da história. É importante que a igreja também entenda isso nos dias de hoje. Perceba o que Daniel falou ao rei nos versos 37 e 38. Tu, ó rei, rei de reis, é quem Deus a quem Deus deu os céus e conferiu muitas coisas, muita glória. Daniel aqui está dizendo a Nabucodonosor: o rei ocupa esta posição, porque foi o Deus do céu que lhe concedeu esta posição, poder e força e glória. Daniel, com essas palavras, está dizendo ao rei: o Deus vivo é todo soberano, aleluia. Daniel entendia de forma clara esta soberania de Deus na história. No verso 22, Daniel diz ao rei que Deus é Deus de mistérios. Com isso, Daniel está dizendo ao rei nesta hora: Deus sabe tudo, conhece tudo e nada fica escondido diante dele. E por isso, Deus revelaria a ele o sonho e a sua interpretação. A sexta lição do livro de Daniel vem através da sua interpretação, onde Daniel primeiro exalta não a si mesmo, mas a Deus, dizendo ao rei o mistério que Deus exige: nem mago, nem encantador, nem astrólogos podem revelar ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Então ele me fez saber o que o rei sonhou, que é exatamente o que acontecerá nos últimos dias. Ou seja, Daniel ensina aqui que o poder está em Deus e não na sua pessoa. Ele diz ao rei: a mim me foi revelado o sonho e a sua interpretação, não porque haja em mim mais sabedoria do que nos outros. Neste momento, ele não se promove, ele poderia chamar atenção para si, ele poderia chamar honras para si, mas ele não usa este momento para se promover, não. Ele dá glória a Deus, aleluia, e é isso que a igreja tem que fazer. A cada manifestação de Deus no seu meio, tem que dar glória a Deus, aleluia. Em segundo, Daniel revela que o sonho do rei é profético. Nos versos 28 e 29, diz Daniel ao rei que o sonho diz respeito não ao passado, mas ao futuro. Meus irmãos, a igreja é estabelecida neste mundo para profetizar aquilo que haverá de acontecer. Aleluia, glória a Deus. Sonhaste com uma grande estátua esplêndida, porém terrível, de cabeça de ouro, com peitos de braço, no ventre e nos quadris de bronze, com pernas e pés de ferro, e os dedos com pés de ferro e de barro. Também sonhaste com uma pedra, não lavrada com mãos, que vem e bate nos pés desta estátua, e quando a pedra fere os pés da estátua, a estátua vira pó da cabeça aos pés, e esta pedra vai crescendo e crescendo, chegando ao ponto de encher toda a terra, aleluia. Agora vem a interpretação, diz ele: tu és a cabeça de ouro, porque ele diz que o rei era cabeça de ouro
e não a Babilônia, porque, como já dissemos, no reino de Nabucodonosor, ele era autocrático, ele era a lei, ele era o governo, ele era aquele que mandava e ninguém podia questionar, não tinha ninguém para fiscalizado, e por isso Daniel diz que ele era a cabeça de ouro, e ele continua a interpretação dizendo: o peito e os braços são de prata, e os braços são presos ao tronco, e estes braços eram reinos que haveriam de substituir o reino da Babilônia, e este novo reino surgiria da junção de dois povos, duas raças, os medos e os persas. E por que eles eram de prata e não de ouro? Porque no reino medo e persa a lei era maior do que o rei. E continuando a interpretação, ele fala de um outro império, e ele está falando do quadril e do ventre de ferro. Agora ele está falando e se referindo ao surgimento do Império Grego, que vai dominar toda a terra na figura de Alexandre o Grande. E continuando a interpretação, ele fala de um quarto império, se referindo às pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Neste momento ele está se referindo ao quarto império, que é o Império Romano, o mais poderoso de todos eles, de ferro porque podia esmiuçar e tudo virava pó diante dele, mas este quarto império tinha características de fortaleza e fraqueza. No verso 42 está escrito: como os artelhos são de ferro e parte de barro, assim, por esta parte, este império será forte por uma parte e fraco por outra. Aqui, meus irmãos, ele está dizendo que o Império Romano, pelo seu exército e pelas suas leis, era forte, mas, meus irmãos, pelo nível moral, ele era fraco, ele haveria de cair. Terminando a interpretação, Daniel fala da pedra, que não é lavrada por mãos e vem e toca a estátua, e é o maior dos reinos que seria estabelecido, que era o reino de Deus, aleluia. E quando esta pedra vem exatamente no quarto reino, ele vem exatamente no reino romano, foi porque exatamente foi Jesus, ele veio no Império Romano, e Jesus, o rei, veio para estabelecer o seu reino, e o reino de Deus está crescendo, expandindo, e o reino de Deus vai governar o mundo. Por isso chegará o dia em que Jesus voltará na segunda vinda, e o seu reino será pleno, total e vitorioso. Então todos os reinos deste mundo irão cair, vão ser esmiuçados. Total vitória do grande eu sou, aleluia. Vão ser todos eles quebrados, vão ser todos eles subjugados. E diz a palavra de Deus que Jesus vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, aleluia. Todos os joelhos se dobrarão, aleluia. E ele entregará o reino ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos, aleluia. E toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Meus irmãos, e a igreja fará parte deste momento maravilhoso. O sonho de Nabucodonosor fala da sabedoria de Deus na história, fala de como a igreja deve se portar nesses dias, como uma igreja gloriosa, mas sabendo que o poder é de Deus, mostrando ao mundo que Deus dos céus mora em cada um de nós, aleluia, mostrando iniciativa e ousadia no Espírito Santo, a igreja tendo atitude prudente e de sabedoria, buscando sempre resposta diante de Deus, mas pedindo misericórdia e tendo uma vida de oração, sendo gratos a Deus por tudo, mostrando gratidão em todo momento, profetizando ao mundo os mistérios, os desígnios de Deus no estabelecimento do seu reino aqui no mundo, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, isto é glorioso, que Deus possa falar muito ao teu coração através desta palavra. Pai, nesta hora, abençoa, Senhor, o coração dos teus filhos,
dá entendimento, compreensão, discernimento desta palavra, que a tua igreja, Senhor, possa se regozijar, que o teu povo possa se portar devidamente, Pai, como Daniel neste mundo, glorificando a Deus, pedindo misericórdia, e veremos, Pai, o estabelecimento do teu reino, Senhor, neste mundo, e a igreja haverá de reinar com Cristo Jesus. Ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória. Assim abençoa, Pai, cada um dos teus filhos nesta hora. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e glória. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos.